Você sente que está enfrentando uma provação atrás da outra? A vida continua jogando desafios sobre você, cada dia surgindo com um novo problema para enfrentar? Entenda que a vida é um campo de batalha. O calor pode ser esmagador e ninguém está livre desta guerra. Talvez você esteja enfrentando uma doença de longa duração, crises em seu relacionamento ou guerra espiritual, sem nunca ter um descanso. Mas há esperança para você. Deus está prestes a entrar na sua luta e lhe dar vitória. Observe como as coisas começam a mudar quando você permite que Deus lute suas batalhas. Fique neste vídeo. Ele mudará sua vida para sempre. O que está perturbando a sua vida? Você está enfrentando retrocessos nas finanças? Sente uma força invisível puxando você para trás sempre que tenta progredir? De repente, percebe que está andando em círculos ou encarando montanhas de atrasos, lutas e dificuldades sem saída? Talvez o seu problema seja uma crise de saúde que está drenando suas finanças sem solução, ou pode ser um conflito em seu relacionamento. Talvez houvesse paz, mas, de repente, discussões começaram a surgir fora de controle e parece que você está perdendo seu parceiro. Ou talvez você esteja desanimado com a busca interminável por um cônjuge. Esses gigantes o encaram com uma postura intimidante, ameaçando sua alegria, integridade e crescimento. Hoje, vamos refletir sobre a história dos israelitas. Um gigante se levantou nos dias de Davi, Golias, o mais forte guerreiro do exército filisteu. Sua altura era de 6 côvados. Ele usava um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de bronze. A haste de sua lança era como uma lançadeira de tecelão, e seu escudeiro ia à frente dele. Em resumo, não havia como derrotar Golias. Ele aterrorizava os israelitas e se achava muito superior a eles. Sempre que enfrentava o exército de Israel, Golias rugia e os israelitas fugiam, tomados de grande medo só de ouvir o eco de sua voz. Eles viviam aterrorizados e consternados por causa daquele campeão filisteu. Ele menosprezou Davi e os israelitas, chamando-os de simples servos do rei Saul e desafiando o exército de Israel a trazer alguém que fosse páreo para ele. Mal sabia ele que Davi, o pequeno pastor de ovelhas, cortaria sua cabeça. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Por meio de Davi, Deus concedeu vitória aos israelitas, libertando-os para sempre do terror de Golias. Quando os filisteus perceberam que o herói deles estava morto, eles fugiram. Algo mudou na estratégia de batalha dos israelitas, porque Davi entregou a batalha ao Todo-Poderoso. Se você já tentou de tudo, experimente Deus hoje e deixe que Ele seja sua arma secreta contra esses gigantes que o afrontam. Você está pronto para permitir que Deus assuma sua luta? Você verá como fazer isso. Mas antes, vamos observar as coisas tremendas que acontecem quando Deus assume suas batalhas. Mas antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu em nosso ministério, faça isso agora. 1. Portas inesperadas se abrem. Deus é onisciente e governa o universo com soberania. Ele guia e sustenta toda a criação com seu poder. Como cristão, isso deve encorajá-lo a entender que não importa o que você enfrente, Deus está trabalhando para virar a maré a seu favor. Pela providência divina, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Deus conhece os botões certos que destravam a sua cura e o seu avanço. Quando as batalhas o colocam em desvantagem, Deus está completamente no controle.
pegando o que é feio e trocando por algo bom, trocando as cinzas por beleza e restaurando a alegria onde antes havia apenas dor. Versículo em destaque, 1 Samuel 2:8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do monte de cinzas o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Nunca podemos realmente compreender as maravilhas de Deus. Como explicar que o pobre se sente com a realeza? Isso é uma bênção inesperada, evidência de que Deus está lutando por você. Coisas que você esperava há tempos vão acontecer de repente, deixando você admirado. De uma situação sem esperança, você encontrará uma mão invisível abrindo caminhos onde não havia. Pessoas que antes se opunham a você oferecerão bênçãos. Você desfruta de bênçãos, novos relacionamentos e ordem quando Deus assume suas batalhas. Você verá a glória dele brilhando ao seu redor como um sinal de que você não luta sozinho. Como Davi declarou, as divisas caem para mim em lugares agradáveis. Tudo flui de forma serena e pacífica. Refletindo sobre a vida de Davi, você verá a obra de Deus, de um jovem pastor acostumado ao campo para um dos maiores reis de Israel. Como explicar que ele derrotou um guerreiro habilidoso com uma simples funda? Como ele sempre encontrava maneiras de escapar das tentativas de Saul de matá-lo? E todas as batalhas que ele ganhou depois de se tornar rei. A história de Davi mostra que Deus está sempre ao seu lado, trazendo bênçãos para as quais você não se sente qualificado. Quando Deus luta suas batalhas, Ele abre portas e cria novas oportunidades para você. Talvez você seja como José, com um histórico ruim, enfrentando provações e tribulações sem fim, rejeição de pessoas ao seu redor, amigos que o abandonaram ou fizeram mal por inveja. Quando você pensa que encontrou estabilidade, algo acontece e seus sonhos e planos desabam. O conforto que você tinha se vai, deixando você como uma sombra de si mesmo. Isso se assemelha à provação de José. Mas olhe como Deus estava no meio de tudo, guiando e orquestrando um futuro feliz para ele. Talvez você esteja lutando para encontrar seu caminho. Quando Deus entra em cena, sua luta termina. Normalmente você não precisa fazer muito esforço para receber bênçãos. As coisas boas chegam a você sem desgaste. Você não se esforça como os outros. O favor se manifesta e você experimenta a atenção do céu. Deus responde às suas orações sem demora. Antes mesmo de pedir, Ele traz o suprimento. Você se torna isento do que os outros sofrem porque Ele faz o seu caso ser diferente. Por exemplo, Deus pode dar a você uma ideia de negócio que gera bênçãos financeiras, mesmo quando todos sofrem o impacto de uma recessão econômica. Deus pode quebrar o jugo de estagnação com um emprego milagroso depois de muitos anos de tentativas. Você pode receber cura e vigor de uma doença terminal. Esses são sinais de que Deus está vencendo suas batalhas. Ele também constrói uma defesa ao redor das suas bênçãos para que ninguém possa sabotá-las. Mesmo quando há obstáculos no seu caminho, Deus vai adiante removendo-os, e essas bênçãos chegam quando você menos espera. É a maneira de Deus surpreendê-lo e um lembrete de que Ele ouve seus desejos e vê seu sofrimento. Talvez você pense que está lutando sozinho, mas não é verdade. Nunca duvide da ajuda dele, mesmo que você não consiga senti-la. Ele está sempre com você, liderando-o em sua providência. Há outros sinais únicos que você verá em sua vida quando a batalha for do Senhor. 2. Você experimentará honra e restauração. Quando você percebe que coisas que havia perdido voltam para suas mãos,
lembre-se de que é o favor de Deus em sua vida. Muitos desejam isso, mas nunca conseguem. A honra diante de tribulações e conspirações é um sinal de que Deus o está defendendo contra o inimigo. Não importa o que façam, simplesmente não podem detê-lo. Quando o difamam perante pessoas que poderiam ajudá-lo, Deus o justifica e limpa sua reputação. Mardoqueu serviu fielmente ao rei, mas não foi recompensado. Em vez disso, Amã planejou o mal contra ele. Por meio da rainha Ester, Deus salvou Mardoqueu e ele foi reconhecido. Deus o restaurou a honra quando seu serviço parecia esquecido. Muitas pessoas anseiam pela honra, mas não a encontram facilmente. Deus pode levá-lo a um lugar onde você se torne valorizado e respeitado, depois de estações em que seus feitos foram ignorados. Deus concede reconhecimento e bênçãos através de pessoas que você jamais imaginou. Elas genuinamente o amam e respeitam, fazendo você se perguntar o que está fazendo de diferente dos outros. Essa honra não vem por causa de suas habilidades ou talentos. Alguns podem até estar em posições superiores e ainda assim não desfrutar disso. Esse atributo é um elemento da misericórdia de Deus para aqueles que Ele ama. Assim como Ana, Deus enxuga suas lágrimas e dá oportunidades para você melhorar de vida. Ana esperou muito por Samuel, mas o filho que ela tanto desejou tornou-se um dos maiores profetas que já existiram, e isso trouxe honra a ela. Versículo em destaque, Joel 2:25-26. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Os grandes gafanhotos, os jovens gafanhotos, os outros gafanhotos e o grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida até se fartarem e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Honra caminha, junto com restauração, mostrando que Deus não apenas faz você atrair respeito, mas também o recoloca num lugar de bênçãos. Quando Deus o defende, Ele destaca você da multidão e o coloca em evidência. As pessoas que o ofuscavam, de repente perdem o controle de mantê-lo oculto. Deus faz você alcançar posições que eram apenas sonhos. Sistemas ficam sob pressão quando Deus o visita divinamente. Aqueles que tomaram o que era seu, o devolvem. Por exemplo, você pode receber de repente uma pensão ou indenização atrasada. Deus luta contra aqueles que retêm aquilo que lhe pertence e restaura suas bênçãos. À medida que você experimenta a restauração, também encontra velocidade para fazer coisas que não conseguiria pela força humana. Você avança mais rápido do que aqueles que começaram antes de você. Deus disse a Davi para perseguir, alcançar e recuperar tudo o que os inimigos haviam tomado dele. Como explicar a capacidade de ultrapassar quem estava muito à frente? Foi Deus ajudando-o a vencer distâncias e retomar o que lhe foi roubado. Quando você chega aos lugares, as pessoas passam a notá-lo. Elas enxergam seu potencial e o honram, mesmo que seja a primeira vez que encontram você. Isso o faz se perguntar por que está recebendo essa atenção repentina. Lembre-se de que Deus está criando uma mudança positiva na sua vida. Não saia deste vídeo se você quer saber os próximos sinais. 3. Intervenção divina. Num piscar de olhos, Deus o socorre, mostrando seu poder sobrenatural para livrar seu povo do mal. Você pode experimentar intervenção divina em suas finanças, negócios ou família. Quando você acha que toda esperança está perdida, Deus entra em cena, salvando você, como fez com os 3 hebreus na fornalha de fogo. A história deles ensina que Deus nunca chega atrasado. Ainda que pareça não haver nada humanamente possível a fazer, Ele mostra que, mesmo no fogo, pode trazer alívio.
Lázaro estava sepultado e o caso parecia encerrado. Mas quando Jesus chegou, ele lembrou a todos que nada é impossível para Deus. O milagre de ressuscitar um morto aconteceu diante de todos. Quando você experimenta a visitação divina no momento crítico, é um sinal de que Deus é poderoso em sua vida, salvando e resgatando você do perigo e suprindo suas necessidades. Mesmo quando as pessoas tentam conspirar contra você e você, sem saber, cai na armadilha, Deus intervém para ajudar, como fez com Daniel. Oficiais de alta patente em Babilônia armaram contra ele e enganaram o rei a assinar um decreto que o colocou na cova dos leões, porque Daniel escolheu honrar a Deus. No entanto, Deus não ficou de braços cruzados. Ele fechou a boca dos leões e deu honra a Daniel. Aqueles que conspiraram contra ele foram jogados na mesma cova. Quando você estiver atolado em desafios, também receberá ajuda divina. Deus enviará ajuda por meio de pessoas que nem conhecem sua situação. Seus inimigos correrão para se esconder, não porque você tenha mudado de altura ou força, mas porque Deus está ao seu lado. Eles virão por um caminho, mas fugirão por 7. A intervenção divina cobre todas as áreas da sua vida, inclusive salvá-lo de situações que ameaçam sua vida. Talvez você diga, mas ainda sofro com uma condição de saúde. Saiba que o simples fato de você ainda estar vivo é um sinal de que Deus está vencendo suas batalhas. Pense nas lutas que você já enfrentou e como elas poderiam tê-lo destruído. Muitos não resistem a doenças simples como uma dor de cabeça ou febre. Alguns nem adoecem, mas você continua firme. Prova de que quando você passa pelas águas, Deus está com você. Quando passa pelos rios, eles não o afogarão. Se você andar pelo fogo, não se queimará, pois Deus o protegerá do mal. O diabo preferiria que você morresse, que seu nome fosse completamente apagado da face da terra e sua memória esquecida. Lembre-se de que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, cada novo dia que você abre os olhos é um sinal de que Deus lhe concedeu vitória. Como um pássaro, ele o faz escapar do laço venenoso de seus inimigos e levanta ao seu redor uma cobertura impenetrável. Se Deus é por você, quem será contra você? Portanto, amado, seus encontros divinos são grandes sinais de triunfo. Você já se perguntou como as pessoas certas aparecem no seu caminho quando você mais precisa do serviço delas? Como a viúva de Sarepta, Deus direciona pessoas para a sua vida exatamente quando você precisa, trazendo bênção e abundância. Vamos analisar outro sinal de que Deus está ajudando você a vencer onde antes havia derrota. 4. Ele arma ciladas para seus inimigos. Deus não apenas o resgata dos seus inimigos, mas também dá a eles o troco merecido. Diante dos seus olhos, Deus começa a voltar os planos malignos contra eles próprios. Eles caem na cova que cavaram para você. Quando tramam destruir você, como as 3 nações que se uniram contra Judá, Deus causa discórdia entre eles, levando-os à ruína. Deus jamais o entregará para que seus inimigos se alegrem à sua custa. Em vez disso, ele aniquila aqueles que se levantam contra você e ridiculariza suas tentativas de atacá-lo. Os israelitas, finalmente livres do Egito, partiram rumo à terra prometida, mas Faraó insistiu em persegui-los com seu exército. À frente deles estava o Mar Vermelho, e atrás o exército egípcio avançava. Amedrontados, clamaram a Deus, e ele partiu o mar de modo que pudessem atravessar em terra seca. Depois que cruzaram, Deus fechou o caminho seco, afogando os egípcios que os seguiam. Essa história ilustra o juízo de Deus sobre os opressores do seu povo. Quando você nota a inversão dos planos do inimigo,
saiba que Deus está declarando seu veredicto contra quem o atormenta. Além desses sinais, há uma forma final de Deus reforçar o seu domínio. 5. Vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é um sinal poderoso de que Deus está lutando suas batalhas. Quando você consegue resistir às garras do pecado e andar em liberdade, você está desfrutando de uma medida da graça divina. Deus está conformando você à sua imagem diariamente e rompendo os laços que o prendiam ao pecado. A maior forma de guerra espiritual é a luta contra fortalezas de pecado, porque o diabo usa vícios para mantê-lo cativo e exercer um direito legal para atormentá-lo. Os pecados que você comete são manifestações de espíritos imundos que batalham por sua alma. Por isso você se entrega a hábitos que realmente gostaria de abandonar. Essas são armas que Satanás utiliza para prender o povo de Deus. Com o tempo, se tornam fortalezas, quase tirando completamente seu autocontrole ou disciplina. No entanto, quando Deus entra na sua vida, Ele o preenche com sua plenitude, purifica-o com seu sangue e rompe o poder do pecado. Sem esforço, você percebe que maus hábitos simplesmente vão embora. Você tem lutado para se livrar de um vício, mas sempre cede à tentação? Essa luta para vencer o vício em drogas, a imoralidade e o pecado sexual, de repente se rompe quando Deus assume sua luta. Isso não significa que você nunca mais enfrentará tentações. Em vez disso, significa que você não é mais escravo do pecado. Agora, você tem domínio sobre ele. Versículo em destaque, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Você percebe que está vencendo diariamente seus desejos carnais e se inclinando cada vez mais em obediência a Deus. Você não é mais dominado pelo pecado que antes o derrotava. Você está a caminho da liberdade. Reserve um momento para refletir sobre esses sinais. Se você os vê se manifestando em sua vida, saiba que isso se deve unicamente à ajuda de Deus, não ao seu esforço. Tire um tempo para agradecer a Deus pela vitória. O diabo tentará fazê-lo acreditar que é o fruto de seus esforços pessoais. Não permita que ele o engane. Essas coisas não acontecem por acaso ou sorte. Deus é o autor de tudo que é bom, inclusive sua libertação das batalhas. Então, você deve dar a Ele toda a glória. Percebe como tudo muda quando você deixa suas batalhas para Ele? Agora, a pergunta real é: como fazer isso? Quais passos tomar para desfrutar de triunfo em suas batalhas? Passos para deixar Deus lutar suas batalhas. 1. Entregue suas batalhas a Deus. Deus quer lutar por você, mas você precisa liberar o controle. Entregar suas batalhas é a virada de jogo se você deseja vitória. Às vezes você diz que largou, mas continua tentando lutar sozinho. Você consegue curar aquela doença de longa data? Você sabe exatamente com quem Deus quer que você se case? Você consegue se libertar do jugo de estagnação e do mal por conta própria? Se pudesse, já teria feito. Agora perceba que é necessário permitir que Deus entre. Você sente que está sozinho? É por isso que tenta se defender nas batalhas espirituais? Você nunca está sozinho. Deus está com você, mesmo que não pareça. Ao enfrentar crises no casamento e problemas financeiros, lembre-se de que não pode lidar com tudo sozinho. Deus não quer que você resolva tudo, pois isso seria um peso excessivo. Ele quer que você lembre que Ele está disposto e pronto para ajudar se você largar o controle. Versículo em destaque. Mateus 11, 28 a 30.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este texto mostra que Deus não apenas quer assumir suas batalhas, mas também deseja dar a você uma nova estratégia de vitória. Se você lutar para manter o controle, continuará perdendo as batalhas. Deus o criou. Você é invenção dele, assim como os humanos inventam coisas. Aviões precisam de querosene ou combustível de aviação para funcionar. Se usarem outra coisa, não funcionam direito. Da mesma forma, Deus fez você para funcionar nele. Ele é sua fonte de vida, o combustível que seu espírito precisa, o alimento que sua alma consome. Quando você enfrenta batalhas, precisa de Deus para vencê-las. Você não pode sair vitorioso tentando fazer do seu jeito. Precisa entregar tudo e ver Deus agir. 2. Espere em Deus. Deus presta atenção às batalhas que você enfrenta. O fato de ele parecer silencioso não significa que ignore seu clamor. Embora pareça distante, ele está mais perto do que você imagina. Ao encarar as adversidades da vida, sentindo dor profunda, Deus entende e sabe como você se sente. Ele está enviando ajuda. Você não deve deixar de crer que ele está trabalhando para salvá-lo. Faraó atormentou os israelitas por muito tempo e eles clamaram a Deus. Parecia que Deus os havia esquecido, entregando-os a um destino terrível, mas ele estava agindo. Ele ouviu o clamor deles e viu como eram maltratados, então enviou Moisés para libertá-los. Talvez Deus não tenha respondido quando os egípcios começaram a matar bebês hebreus, mas isso não significava que ele não iria salvá-los. Ele preparava um plano para pôr fim àquele terror. Talvez você se sinta como os israelitas encarando desafios e batalhas ferozes. Não pare de clamar a Deus. Você precisa esperar até ver a mudança em sua vida. A Bíblia nos incentiva a nos alegrar mesmo nos momentos de provação. As batalhas podem ser pesadas, mas testam sua fé e produzem perseverança. Isso o torna firme em Deus. Como um soldado em qualquer guerra, haverá momentos de exaustão, quando sua força parecer insuficiente e seu ânimo diminuir. Amado, lembre-se de que Deus luta ao seu lado, e isso deve alimentá-lo, dando a força de que precisa para permanecer na batalha e garantir a vitória. Lembre-se de que o Espírito Santo está sempre com você. Quando perguntam sobre o papel do Espírito Santo na sua vida, você logo responde: Consolador, ajudador, libertador. Mas, quando surgem provações e chega a hora de deixar Deus agir, você se retrai e não o deixa consolá-lo no meio da luta. Muitas pessoas começam bem a batalha, mas vão desistindo à medida que ela fica mais intensa ou quando acham que já esperaram demais sem resposta de Deus. Nesses instantes, é difícil se apegar à esperança ou crer que há luz no fim do túnel. É fácil sentir-se abandonado, mas você deve se esforçar para esperar em Deus. A oração é uma das formas de aproveitar a espera e fortalecer sua perseverança. Ela libera força interior para superar obstáculos. Há poder na oração para transformar suas circunstâncias. Enquanto espera, permaneça em oração. Clame fervorosamente a Deus e insista para que a libertação chegue. Se falamos de insistência, nos lembramos da viúva e do juiz. A Bíblia descreve esse juiz como um homem que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Naquela mesma cidade, vivia uma viúva oprimida após a morte do marido. Ela aparecia diante do juiz pedindo justiça, mas ele negava suas súplicas. Passado um tempo, o juiz refletiu. Versículo em destaque. Lucas 18, 4-7. Por algum tempo ele se recusou,
Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então o Senhor prosseguiu: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Amado, sua ajuda está a caminho. Deus fará justiça por você, então persevere até o fim. Mantenha sua fé em Deus, não importa o que aconteça. 3. Abandone a preocupação. Cada vez que você se preocupa e fica ansioso, impede a ajuda de Deus. Seu foco sai de Deus e se concentra nos seus medos. E quando o medo aparece, é inevitável afundar como Pedro ao ver a tempestade. O que está perturbando você? Pare de se sobrecarregar de pensamentos e mantenha seus olhos em Jesus. Confie na palavra dele, que jamais falha. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não tema, pois o Senhor seu Deus vai com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Que isso lembre você de manter seu coração em paz. Deus conhece suas lutas. Não permita que elas o façam desistir. Foque em Deus e assegure-se de que Ele está sempre presente. Descanse seu coração, pois Deus trabalha de formas que você não vê. Mesmo que nada pareça mudar, tenha a certeza de que algo bom está por vir. Você está esperançoso? Quer saber o que mais pode atrair Deus para a sua luta? 4. Tenha fé em Deus. A fé é a base para a sua vitória em Cristo. É com ela que você apaga dardos inflamados, fecha bocas de leões e repreende toda tempestade de enfermidade, escassez e atraso. Você deve fortalecer sua fé em Deus nos dias de batalha. Em meio às tempestades, é fácil perder de vista as promessas de Deus. O inimigo planta questões e dúvidas em sua mente. Por que isso está acontecendo comigo? Deus está mesmo presente? Por que sofro tanto? Ele se importa de verdade comigo, como diz a Bíblia? Será que a Bíblia é real? Essas são táticas do inimigo para minar suas defesas e mantê-lo em derrota. Ele faz você crer menos em Deus e cria em você uma postura de arrogância, impedindo que você reaja e reivindique o que é seu por direito. É nesse momento que você precisa permanecer firme na fé e crer que Deus está com você. Mas é preciso ter fé sólida para superar batalhas. Você deve depender da palavra de Deus. Você desmorona a primeira visão da tempestade porque sua fé é pequena. Nada o abala quando você compreende a profundidade, o poder soberano e o comprometimento de Deus em livrá-lo. Como os 3 jovens hebreus, você desafiará todo obstáculo com a certeza de que Deus o socorrerá. Por isso, é fundamental estudar a palavra de Deus para conhecer sua autoridade. Assim, você percebe a vitória que possui sobre as fortalezas. Dedique-se a conhecer a Deus pessoalmente. Sente-se com sua Bíblia e medite. Assim, sua fé crescerá. Não se limite aos sermões de domingo. Não deixe apenas para o pastor esse papel. Se continuar sendo alimentado pela palavra apenas de modo passivo, perderá as batalhas mais difíceis. Você deve desejar a Deus por meio da sua palavra. Ao estudá-la e entender a autoridade que tem, sua fé aumenta. E a palavra de Deus passa a ser parte de você, um padrão que você mantém e uma bandeira que ergue contra as mentiras do inimigo. Se você questiona a veracidade da palavra de Deus porque se sente indefeso e perdido, anime-se com essa verdade. Deus é real e suas promessas também. Suas palavras não são promessas vazias ditas em momentos de euforia. Cada palavra na Escritura carrega o selo da integridade de Deus. Não se esqueça do que já sabe sobre Ele. Ele é o seu libertador, seu socorro bem presente nas dificuldades, e não o abandonará nessa batalha. Versículo em destaque.
Isaías 45, versículo 1 a 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para subjugar nações diante dele e desarmar reis, para abrir portas diante dele, para que as portas não estejam trancadas. Irei adiante de você e aplainarei montes, quebrarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Dar-lhe-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Apegue-se a essa promessa, medite nela, deixe-a encher sua consciência e use-a como escudo contra os dardos inflamados lançados contra você. 5. Entre em louvor e adoração fervorosos. Deus ordena que o louvemos enquanto tivermos fôlego. Além de ser um dever, o louvor é um mistério que libera sinais e maravilhas. Ele abre as janelas para Deus derramar suas bênçãos e faz o Senhor entrar em suas batalhas. O povo de Judá foi cercado por inimigos. 3 grandes nações planejavam destruí-los, deixando Judá apavorado e sem saber o que fazer. O rei Josafá clamou a Deus por ajuda e recebeu uma instrução incomum. Deus disse que Judá não precisaria usar espadas ao enfrentar seus inimigos. Ao marcharem para o campo de batalha, cantores foram à frente do exército, adorando e dando graças a Deus. Enquanto cantavam, Deus armou emboscadas contra seus inimigos, que se voltaram uns contra os outros e se mataram. Judá apenas observou seus adversários serem destruídos, pois obedeceu a essa direção divina de louvar. Ao chegarem para recolher o despojo, encontraram muitas riquezas. Foram necessários 3 dias para juntar tudo. Paulo e Silas também provaram o poder do louvor. Eles estavam presos e acorrentados por pregarem o Evangelho. Ainda assim, não deixaram de se alegrar. À meia-noite, cantaram louvores a Deus, e de repente a prisão estremeceu, as correntes caíram e as portas se abriram para a surpresa de todos. Eles não foram os únicos a experimentar o poder de Deus por meio do louvor. Na jornada dos israelitas à Terra Prometida, eles enfrentaram a cidade fortificada de Jericó. A muralha era o ponto forte daquela cidade. Humanamente, ninguém conseguiria ultrapassá-la. Entretanto, Deus queria dar vitória a Israel. Então, instruiu que seus líderes, sacerdotes e todo o povo marchassem ao redor da cidade. Eles obedeceram por 6 dias e no 7º dia marcharam 7 vezes, todos levantando um grande grito. Versículo em destaque, Josué 6:20. Quando soaram as trombetas, o exército gritou, e ao som das trombetas, quando os homens deram o forte brado, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Pensando logicamente, gritos e barulho não derrubam uma muralha, ainda mais a grandiosa muralha de Jericó. Mas Deus derrubou aquelas paredes e deu vitória ao seu povo, porque eles o reconheceram, agindo em obediência e fé. Talvez você já tenha ouvido o ditado: o time que louva é o time que vence. Isso é verdade porque derrotados não celebram a derrota. Cada vez que você louva e canta ao Senhor, está demonstrando que escolhe a vitória. A Bíblia afirma que Deus é tremendo em louvores, realizando maravilhas. Quando o louvor sobe, Deus derrama bênçãos, fazendo a terra produzir aumento para você. 6. Submeta-se a uma liderança espiritual. Deus usa profetas para resgatar seu povo. Por toda a Escritura, vemos como ele salva muitos por meio de seus ungidos. Foi por meio de um profeta que o Senhor tirou Israel do Egito. Por um profeta, ele os abençoou. Deus confirma a palavra de seus servos e cumpre o conselho de seus mensageiros. Um dos maiores exemplos de Deus libertando seu povo por meio de um profeta está na batalha entre os israelitas e os amalequitas. Moisés disse a Josué que ficaria no alto do monte
com o bordão para garantir a vitória. Versículo em destaque, Êxodo 17:11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando Moisés ficou cansado, colocaram uma pedra para ele se sentar. E Arão e outros sustentaram suas mãos erguidas até que os inimigos fossem destruídos. Da mesma forma, seu pastor e líderes espirituais têm a graça de Deus e são instrumentos para a sua vitória. Uma palavra profética deles pode encerrar suas batalhas. A Bíblia diz que se você crer nos profetas de Deus, prosperará. Hoje, você precisa decidir submeter-se e honrar genuinamente o profeta que Deus enviou à sua vida. Quem honra um profeta, recebe a recompensa de profeta. Peça ao Espírito Santo que mostre o pregador a quem você deve se submeter, obedecer e seguir as instruções. Sua obediência é fundamental se deseja possuir a vitória. Quando Josué foi lutar contra os amorreus, Deus lhe disse: Eu os entregarei em suas mãos, mas você precisa fazer tudo o que ordenei. Isso mostra que há uma instrução específica para obedecer se quiser vencer suas batalhas. Reflita se há alguma orientação que Deus lhe deu em meio às provações. Talvez seja a peça que falta para conduzi-lo à vitória e ao rompimento. Amigo, Deus deseja dar a você tesouros escondidos e riquezas ocultas como prova de que Ele é seu defensor. Mas existem certos obstáculos que o impedem. À medida que Ele se aproxima, algo o afasta. Às vezes você clama por ajuda, mas Deus não atende. Não é um daqueles casos em que Ele está trabalhando em silêncio para salvar. Não, nesse caso, Deus não faz nada. Você pode se perguntar o que poderia provocar essa inação de Deus em um momento tão desesperador. Versículo em destaque, Isaías 59, versículo 1 a 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Imagine você e Deus num grande salão. Quando o pecado entra, ele cria uma barreira que o mantém no lado oposto. O pecado também levanta uma nuvem sombria que bloqueia o acesso a Deus. Sempre que você não sente a presença do Senhor, verifique se deixou o pecado entrar. Todo filho de Deus deve ter uma vida de santidade e pureza. A Bíblia ensina que se você invoca o nome de Deus e diz que crê nele, deve apartar-se da iniquidade. Se quer que Deus o liberte, abandone a injustiça. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso do Universo, Tu és fiel em todos os teus caminhos. O que é impossível para ti? Tu criaste todas as coisas e soprastes fôlego de vida em mim. Tu és constante e imutável. És gracioso para comigo, e eu te adoro. Obrigado pelo dom da vida. É um milagre que eu ainda esteja aqui, apesar de todas as provações, e sei que é obra tua. Não há outro como tu em toda a terra. Obrigado por proteger minha vida. Tu és meu libertador, me protegendo de perigos que não vejo. Sou grato pela oportunidade de aprender como lutas minhas batalhas. Obrigado por me mostrar como trazer-te para a luta. Exalto-te pela tua bondade para comigo. Meu Redentor, peço-te misericórdia por cada pecado que cometi. Reconheço que meus caminhos nem sempre te agradam. Às vezes, desobedeço tua palavra tentando resolver tudo sozinho. Peço-te perdão hoje e que me purifiques da iniquidade. Tira de mim tudo o que me impede de me render a ti. Purifica meu coração e santifica-me, Senhor. Que eu seja um instrumento eficaz para teu serviço. Que minha vida te traga glória e louvor enquanto eu viver. Deus onisciente, Rei soberano, ninguém supera tua sabedoria.
Tu és inigualável. Sei que fazes todas as coisas cooperarem para o bem de quem te ama. Então, Pai, submeto minha vida a Ti. Por favor, toma o controle da minha existência. Por Tua providência, guia meu caminho nos momentos de incerteza e leva-me a um lugar de bênção. Ouvi falar das grandes pessoas que visitaste na Bíblia. Peço que faças o mesmo por mim. Assim como fizeste com Davi, toma conta da minha vida e unge-me para a grandeza. Quando eu enfrentar gigantes que me ameaçam, ajuda-me a derrotá-los. Tu és Jeová Jiré, meu provedor. Abre um caminho para mim. Lembro-me das grandes promessas que me fizeste. Mostra-me o poder da Tua palavra e não deixes que essas provações me sufoquem. Concede-me um milagre que transforme minha vida para sempre. Abre portas na minha carreira, quebra o jugo de estagnação na minha vida. Jesus, peço-te que acabe com os problemas no meu casamento e relacionamentos. Dá-me paz e alegria, onde hoje sinto pressão e estresse. Concede-me graça para vencer toda a tentação que surgir. Agora percebo que o pecado me separa de Ti. Ajuda-me a viver em retidão, não permitas que eu ceda às tentações que me seduzem. Mantém-me vigilante e fervoroso no espírito para perceber Tua visitação divina. Libertador, não posso lutar essas batalhas sozinho. Na maioria das vezes, sinto-me cercado e perco a fé. Como uma criança que precisa de abrigo, venho a Ti, Senhor, pedindo descanso. Por favor, assume minhas batalhas. Dou-te pleno controle. Faz o que é impossível para os homens. Assim como livraste os israelitas no Mar Vermelho, afogando os egípcios, salva-me dos meus inimigos. Que todo plano que eles façam contra mim se volte contra eles. Oro para que recompenses com o mal aqueles que desejam o mal a mim. Tu és o poderoso guerreiro. Entra em meu campo de batalha e resgata-me do mal. Quando o inimigo vier contra mim, ergue Tua bandeira de proteção sobre mim e livra-me da morte. Pai, por favor, mantém minha família em saúde perfeita. Tua palavra diz que restaurarás minha saúde e curarás todas as minhas enfermidades. Preciso do Teu toque, Senhor. Tudo o que Tu não plantaste no meu corpo, desaparece agora. Pelo sangue de Jesus, recebo integridade e cura total. Declaro que, pelas Tuas pisaduras, estou curado e para sempre livre da opressão do diabo. Peço uma chuva de bênçãos dos céus. Que Tua glória resplandeça na minha vida, fazendo com que as pessoas me favoreçam. Ao sair e cumprir minhas atividades diárias, abençoa o trabalho das minhas mãos, faz com que minhas habilidades e talentos sejam bem recebidos, tornando-se fonte de bênçãos. Jesus, conecta-me com meus ajudadores de destino e restaura tudo o que perdi. Concede-me Tua velocidade divina para recuperar os anos desperdiçados que o inimigo roubou. Meu Consolador, Tu sempre me amparaste em batalhas e provações. Quando perco as forças, preenche-me. Não me deixes vagar longe da Tua presença. Dá-me fé quando estiver com medo e tomado pela dúvida. Ajuda-me a lembrar que sempre estás comigo, mesmo nos vales mais sombrios. Quando me sentir ansioso e pensar em buscar outras alternativas, lembra-me de que Teu tempo é melhor. Encoraja-me a saber que estás trabalhando nos bastidores para me livrar. Quando eu ficar impaciente e cansado da espera, dá-me perseverança. Ajuda-me a entender que bênçãos maiores estão chegando, que meus olhos se voltem apenas para Ti. Enquanto lutas minhas batalhas, ensina-me a confiar na forma como escolhes agir. Ajuda-me a submeter-me em obediência, mesmo quando não faz sentido. Renova Teu Espírito Santo em mim e transborda meu coração de alegria. Ao enfrentar desafios, mantém minha paz firme. Retira de mim o espírito de desânimo e lembra-me constantemente de motivos para agradecer em meio às batalhas.
Que a alegria do teu espírito me leve a cantar louvores a ti. Enquanto te adoro, levanta-te, Senhor, e transforma meu destino. Assim como intervieste pelo povo de Judá, intervém por mim. Senhor, faz de mim uma bênção para outros, que vejam tua luz brilhando em mim. Ao confirmares tua palavra na minha vida, que meu testemunho traga esperança e coragem a outros, assegurando-os de que há ajuda quando voltamos para ti. Ao me abençoar, ajuda-me a andar nos teus caminhos e a seguir tua vontade. Não me deixes desviar, guarda-me no teu amor. Eu te louvo pela tua bondade e fidelidade. Sei que nunca me decepcionarás. Mesmo nas tribulações estás comigo, defendendo-me e derrotando meus inimigos. A ti seja dada toda a glória. Obrigado por ouvir minha oração. Creio que me responderás com rapidez. Bendito seja teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amado, lembre-se de que Deus está com você, independentemente da provação que enfrenta. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Mantenha seu olhar fixo nele, pois ele não o desapontará. Essas batalhas não vão durar para sempre. São temporárias, embora enquanto durem, pareça que sua vida está desmoronando. Você pode começar a acreditar que o sol nunca mais brilhará sobre você, mas precisa se fortalecer. O fim de algo é melhor que o começo. Deus virá ao seu socorro. Ele abrirá portas inesperadas de avanço, fazendo com que você seja honrado onde foi esquecido. Não fique preso ao que perdeu no passado. Lembre-se de que o melhor ainda está por vir. Deus restaurará e recompensará você de maneiras além do que pode pedir ou imaginar. Se você tem enfrentado desafios recorrentes que parecem grandes demais, mantenha a esperança e não pare de crer em Deus. A mudança está chegando. Essas aflições duram só por um tempo, assim como Deus disse aos israelitas: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. Ele o libertará e colocará esse tormento no passado. Você não terá que lutar, basta ficar firme e ver a salvação do Senhor. Então, alegre-se, pois um novo dia está raiando. Você vai sorrir novamente, tudo isso vai passar e sua vitória é imparável. Não tenha medo. Mantenha-se firme e você verá o livramento que o Senhor trará hoje. Obrigado por todo o seu amor e apoio, irmãos e irmãs. Jesus Cristo é o Senhor. Que ministério maravilhoso temos aqui. Continuemos a fortalecer uns aos outros e escreva Amém nos comentários. Oro por bênçãos abundantes em sua vida hoje e sempre. Vejo você no próximo vídeo.